Pronto. Entendido? Ou seja, aquilo que vale para expoente o quê? Também vale para expoente negativo. Tá? É nesse sentido que... Então, isso responde à pergunta que você fez, que era isso que você queria saber. Tá certo? A fórmula continua valendo para expoente negativo. Certo? Então, não tem problema. Então, você tem f de x igual a x elevado a k. Qualquer que seja x diferente de zero, k inteiro, você tem isso aqui. Tá certo? A fórmula continua valendo. Tá? Na próxima aula, tá? Na aula que vem, eu vou demonstrar o seguinte... Então, bem, primeiro sim, não esqueça. Se duas funções coincidem no intervalo aberto e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é diferenciável nesse intervalo que é aberto. E para todo x nesse intervalo aberto, as duas têm a mesma derivada. Mas precisa o intervalo ser o quê? Aberto, cara. Tá? Eu preciso disso no intervalo aberto. Mas esse resultado é muito útil para você derivar funções que são definidas por partes. Se uma função é definida por partes, como essa outra aqui, ó. Aqui. Seja f de R em R. Regra da cadeira, profissional? É, regra da cadeira. Não dá para falar regra da cadeira hoje, não. 4 minutos. Tá, dá nada. Dá nem para pronunciar o nome. Se f é a função dada por f de x igual a x4 mais 6x2 menos 1. Se o x é menor do que 1, tá? Se o x é menor do que 1, 1 mais 2x, se o x está entre 1 e 2, tá? E x3 mais raiz cúbica de x, se o x é maior do que 2. Então, tem-se. Então, você veja aqui, ó. Qual é a conclusão? Você vai pegar 3 intervalos abertos. Quais são os intervalos abertos? Quais são? Menos infinito 1. 1, 2. O quê? 2 mais infinito. Em cada um desses intervalos, a f coincide com uma função que é diferenciável. Então, a f também é diferenciável e a derivada da f é a derivada da respectiva função. Então, tem-se, primeiro, f diferenciável. A f diferenciável aonde? Em menos infinito 1, com quem é a derivada da f em x? Quem é? 4x3 mais 12x. Qualquer que seja x nesse intervalo. Por quê? Vamos repetir para exercitar. Porque nesse intervalo que é aberto, a f coincide com essa função polinomial, que é diferenciável, em particular, nesse intervalo. Então, a f também é diferenciável e a derivada da f é a derivada da função polinomial. A f é o quê? Diferenciável. Aonde? No intervalo aberto o quê? 1, 2. E quem é a derivada da f em x? Quem é? A f nesse intervalo coincide com a função afim, que é diferenciável em todo canto, em particular é diferenciável aqui. Então a f também é diferenciável e a derivada da f quem é? É 2. Qualquer que seja x, pertencente a 2. E, tá certo? Com. Então tem uma vírgula. E, finalmente, a f é diferenciável aonde? Em 2 mais infinito com
Quem é a derivada da f em x? Quem é? 3x2 mais 1 sobre 3 raiz cúbica de quê? X ao quadrado, qualquer que seja x, pertencente ao intervalo 2 mais infinito. Por quê? Porque nesse intervalo a f coincide com essa função que é diferenciável nesse intervalo. Tá? Agora, nos divisores de água, de águas, 1 e 2. Bem, vamos ver. Olha, me responda rápido. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda? 6 menos 1, 5 mais 1, 6. 6. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita? 3. Conclusão. Não existe limite de f de x com x tendendo a 1. E, assim, a f em 1 não é contínua. Se ela não é contínua, ela não é diferenciável. Esse não existe limite, não é diferenciável. Não é diferenciável no. Não existe limite de f de x com x tendendo a 2. Por quê? Qual é o limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda? Quanto? 5. Qual é o limite de f de x com x tendendo a 2 pela direita? 8 mais raiz cúbica de 2. Então os limites laterais são diferentes. Não existe o limite. Se não existe o limite, ela não é contínua. E, assim, a f não é diferenciável aonde? No 2. Observe que a f de x é igual a 1 mais 2x, qualquer que seja x no intervalo fechado 1, 2. Ou seja, nesse intervalo que é fechado, a f coincide com a função afim. A função afim é diferenciável no intervalo fechado, mas a f não é. Por quê? Porque a f não é diferenciável em 1 nem em 2. Então, de novo, aquele resultado lá é para intervalo aberto. Preste bem atenção. Se duas funções coincidem no intervalo que é aberto, e nesse intervalo uma delas é diferenciável, a outra também é diferenciável nesse intervalo aberto, e para todo x nesse intervalo aberto, as duas possuem a mesma derivada. Mas é para intervalo aberto. Se você usar intervalo fechado, você pode estar errando. Você pode chegar a uma conclusão errada. Está aqui. A f coincide com essa função. A f coincide com uma função afim no intervalo que é fechado. Nesse intervalo fechado, qualquer função afim é diferenciável. Mas a f não é. Tá? Entendido aí? Prestem bem atenção nesses casos. Pronto. Hoje é só, bom final de semana, pode desligar aí.